Legal, meninada. Seguinte, vamos dar continuidade a um assunto que eu considero muito difícil para os alunos, para trabalhar com os alunos e os próprios exercícios. Por isso que eu vou voltar um pouquinho aqui antes de falarmos do Tratado de Madrid. Então, nós já falamos na aula passada do primeiro Tratado de Utrecht, né, assinado entre Portugal e França, que se reconhece o Rio Oiapoque como limites de Guiana Francesa e Brasil colônia portuguesa, e o segundo Tratado de Utrecht, em 1715, entre Portugal e Espanha, em que o rei da Espanha reconhece a Coroa do Sacramento como sendo portuguesa. Por que reconhece? Porque foram os portugueses que fundaram o Sacramento, em 1678, lá na segunda metade do século XVII. Os portugueses tiveram o Sacramento tomado pelos espanhóis, então há uma tensão entre Portugal e Espanha. Aí no Tratado de Utrecht a Espanha reconheceu. Só que cuidado, viu, galera? Nesse momento nós vamos ter idas e vindas o tempo todo. Então não confundam, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Guardem essa característica, depois mais tarde a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora seria legal nós aprofundarmos a questão da colônia de Sacramento. Por que Portugal fundou Sacramento? Onde se localiza Sacramento? Quais são os interesses de Portugal? Então vamos nos voltar para o mapa. Então é o seguinte, meninada. Aqui, onde você tem a atual cidade de Buenos Aires hoje, capital da atual Argentina, você também tem Sacramento, você tem Montevidéu. Então você está numa região chamada Rio da Prata. É o Rio da Prata. O Rio da Prata tem para esta região hidrográfica a mesma importância que o Rio Amazonas. Estamos entrando numa bacia hidrográfica. Aqui, a bacia hidrográfica do Amazonas. Aqui, a bacia hidrográfica do Rio da Prata. Se os portugueses, ao longo do século XVI, XVII e XVIII, foram mais eficientes na ocupação da bacia amazônica, os espanhóis são mais eficientes na ocupação da bacia platina. Por que os espanhóis se preocupam tanto com a bacia platina? Não podemos nos esquecer, pessoal, que onde hoje é a Bolívia, onde hoje nós temos a Bolívia, lá no século XVI, foi descoberta, brincando aqui, uma montanha de prata, enormes reservas de prata em plena Cordilheira dos Andes. São as chamadas Minas do Potosí, tá? Então aqui, onde hoje é a Bolívia, nós temos as chamadas Minas do Potosí. As Minas do Potosí, galera, que fica em plena Cordilheira dos Andes, onde hoje é a Bolívia, é uma imensa reserva de prata que os espanhóis encontraram no século XVI, vão explorar ao longo do XVI, XVII e XVIII, um momento auge entre o XVI e o XVII. Tanta prata que atraiu muitas pessoas para esta região. Por onde que as pessoas entram para chegar a Minas do Potosí? Por quais caminhos as riquezas do Potosí são escoadas para a Europa? Através da Bacia Platina, através dos rios da Bacia Platina. Então, como os espanhóis encontram prata no Potosí no século XVI? As pessoas precisam chegar até lá. As riquezas precisam ser escoadas para a Europa. Então, a Bacia Platina ganha uma importância enorme para os espanhóis. Dominar os rios da região é dominar os caminhos para os Andes, é dominar o caminho para as Minas do Potosí. Então, aqui nesta região, nós teremos uma fortíssima presença espanhola. Eu sempre brinco para vocês perceberem isso, destacarem isso. Como eu tenho uma forte presença espanhola nessa região, reparem que com isso os espanhóis inibem a expansão portuguesa em direção ao oeste. Já na região norte, onde você não tem uma grande presença espanhola, favoreceu uma forte presença portuguesa. Então favoreceu o avanço português em direção ao oeste, principalmente nessa região da floresta amazônica, onde os portugueses foram mais eficientes na sua ocupação territorial. Principalmente, nós destacamos nas aulas anteriores, através dos fortes militares e das ordens jesuíticas. Então nós sabemos que Portugal, na ocupação do norte, através de missões jesuíticas portuguesas e através de fortes militares, que é a presença do próprio Estado português, os portugueses ocuparam essa região, né, demarcando esse território como sendo seu. Já na Bacia Platina, quem fez isso foram os espanhóis. Então, meninada, o que eu tenho que destacar rapidamente para vocês? Se o Rio da Prata é o local de entrada para a Bacia Platina, mas é o local de saída das riquezas dessa região toda,
o Rio da Prata ganha uma importância geopolítica enorme. Pelo Rio da Prata circula pessoas, mercadoria, riquezas minerais. Então isso atrai um grande número de pessoas, dinheiro circula, o comércio é intenso. Não é à toa que portugueses, em 1678 vão fundar aquilo que eles vão chamar de a colônia de Sacramento. Então nesta região aqui, onde hoje é o Uruguai, em 1678, os portugueses estão fundando a colônia de Sacramento. Beleza, galera? Essa cidade existe até hoje, localiza-se onde hoje é o Uruguai, o país Uruguai. Beleza? Por que no final do 17, em 78, os portugueses fundaram a colônia de Sacramento em pleno Rio da Prata? Ora, os portugueses também querem ter acesso ao Rio da Prata. Os portugueses também querem ter acesso ao comércio intenso dessa região, a toda a riqueza que circula nessa região. Quem não quer a presença portuguesa? Os espanhóis. Então, a partir daí, você tem um litígio, você tem um conflito entre Portugal e a Espanha. Portugal tentando se estabelecer no Rio da Prata e a Espanha tentando evitar a todo custo. Há um choque de interesses entre eles desde o final do século XVII. Aqui vem uma curiosidade que nós já estudamos. Vocês se lembram que nós estudamos o Tratado de Tordesilhas, 1594, entre Portugal e Espanha. Foi usada como referência para o Tratado de Tordesilhas, nós vimos, as ilhas de Cabo Verde, as ilhas portuguesas que ficam ali no Atlântico Sul. Só que Cabo Verde é um arquipélago, é um conjunto de várias ilhas. O que durante anos e séculos portugueses e espanhóis ficaram discutindo? Em qual dessas ilhas se partiu o marco inicial para 370 léguas a oeste, de onde norte a sul vai se traçar o tratado paralelo o meridiano de Tordesilhas. Nós estudamos isso. Cabo Verde, eu navego 370 léguas a oeste, vai passar uma linha imaginária de norte a sul, as terras que estiverem a leste serão de Portugal, a leste serão da Espanha. O que Portugal e Espanha ficavam discutindo? Tá bom, mas qual dessas ilhas de Cabo Verde partiu o Tratado de Tordesilhas? Para os portugueses é a ilha de Santo Antão, que é uma das primeiras ilhas de Cabo Verde. Com isso, eles ganhariam 13 léguas a mais do Tratado de Tordesilhas. Então Portugal está dizendo o seguinte, está usando como desculpa. Estamos em 1678 fundando Sacramento, nessa região aqui, onde hoje é o Uruguai. Segundo os portugueses, eles podem formar essa colônia, essa presença, porque estaria dentro das terras portuguesas do Tratado de Tordesilhas, porque eles usam a ilha de Santo Antão como referência. Então eles ganharam 13 léguas a mais. Então eles conseguiram fazer com que a ilha de Tordesilhas avançasse um pouquinho mais a oeste. Ou seja, para os portugueses, eu não estou ocupando território espanhol, são terras portuguesas. Para os espanhóis não é a ilha de Santo Antão, é uma outra ilha. Portanto, esse Tratado de Tordesilhas, ele tem que recuar para leste. Então os portugueses estariam ocupando terras espanholas e não portuguesas, que ficariam mais a leste. Beleza? Só como uma curiosidade. O fato é, em 1678 os portugueses estão fundando o Sacramento. Fato histórico, para que eles portugueses tenham acesso ao comércio do Rio da Prata, tão intenso desde o final do 16 e ao longo de todo o século 17, incomodando os espanhóis. Beleza, galera? O que nós vimos na aula passada? Nós vimos que depois que Portugal reconheceu Filipe de Anjou como rei da Espanha, força Filipe de Anjou a, em 1715, no segundo Tratado de Utrecht, considerar que a colônia de Sacramento, que os portugueses fundaram em 78, mas que os espanhóis tomaram para eles, força o rei da Espanha a reconhecer como território português, ou seja, a reconhecer a presença portuguesa em pleno Rio da Prata. O rei da Espanha reconhece Sacramento como português, beleza. Mas será que os comerciantes espanhóis, incomodados com a presença portuguesa, reconheceram na prática? Não. Então o conflito continua. Apesar do acordo ter sido feito, as tensões no Rio da Prata entre portugueses e espanhóis vão continuar. Por isso, mais tarde, voltaremos a estudar isso no Tratado de Madrid. Beleza, galera? Então vamos lá.
Então estudamos aqui o primeiro e o segundo tratado de Utrecht. Vamos falar agora do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, está no ano de 1750 e ele é assinado entre Portugal, rei Fernando VI, e o rei de Portugal, João V, e o rei da Espanha, Fernando VI. Tá? Rei de Portugal, rei da Espanha, no Tratado de Madrid, em 1750, farão um acordo. O acordo feito entre o João V e o Fernando VI da Espanha é um tratado que está aqui para substituir o Tratado de Tordesilhas. Eu acho legal essa aula, apesar de ela ser muito difícil, mostrar para o aluno a importância de se entender história, para você entender o seu momento atual. Mas você tem que entender a história de um passado mais distante para entender, inclusive, outros fatos históricos importantes e também distantes. Então, exemplo: o Tratado de Madrid, assinado em 1750 entre Portugal e Espanha, está substituindo o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, final do século XV. O que nós já estudamos em história? Final do XV, os portugueses e espanhóis estão chegando no continente americano, iniciando o processo de colonização. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas, ele está no século XVIII. Então já se passaram aqui vários séculos de colonização. Então já passou o XVI, já passou o XVII, metade do XVIII. Então eu estou falando de mais de 2 séculos de colonização, 2 séculos e meio de colonização, portuguesa, inglesa, francesa, holandesa e espanhola. Esse Tratado de Tordesilhas, portanto, ele está superado, ele não condiz mais com a realidade. Qual ponto importante nós já estudamos e serve como exemplo para esta aula? Nós estudamos que os portugueses, desde o início da colonização, 16 e 17, estão num processo de interiorização da colônia. Nós estudamos que nos séculos anteriores os portugueses ocuparam a bacia amazônica através dos fortes das missões jesuíticas. Nós vimos que os portugueses expandiram-se pelo interior do atual Nordeste brasileiro através das fazendas criadoras de gado. Nós estudamos que os paulistas, a partir da vila de São Paulo, através de suas expedições de captura do índio para a escravização e a procura por metais e pedras preciosas, faz com que os bandeirantes andem por todo o interior da colônia, tanto portuguesa como espanhola, os mesmos bandeirantes que no final do 17 e início do 18 descobriram ouro, onde hoje é Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Nós vimos que a descoberta do ouro levou um grande deslocamento populacional para essa região, então um processo colonizador dessa região. Nós estudamos que a descoberta do ouro gerou um processo intenso de urbanização, intensificação das atividades comerciais internas, o tropeirismo. Então, o Tratado de Tordesilhas não condiz mais com a realidade, galera. Um tratado assinado no final do século XV, passado todo o XVI, XVII, praticamente metade do século XVIII, Portugal, num intenso processo de interiorização, superando o próprio Tratado de Tordesilhas, faz com que esse fique anacrônico, este fique superado. Daí a necessidade de se assinar novos acordos entre Portugal e Espanha para definir o que é colônia portuguesa e o que é colônia espanhola. Beleza? Então não nos esqueçamos que o Tratado de Tordesilhas, ele não corresponde mais à realidade da América Portuguesa, porque os portugueses iniciaram um forte processo de interiorização, ultrapassando o próprio Tratado de Tordesilhas. Legal? Ao falarmos do Tratado de Madrid em 1750, temos que destacar uma pessoa aqui. Temos que destacar um homem nascido onde hoje é Santos, portanto um luso brasileiro, mas a serviço do Estado português, chamado Alexandre de Gusmão. Alexandre Gusmão nasceu onde hoje é Santos,
ele está a serviço de Portugal. Ele representa Portugal perante a Espanha. Beleza, galera? O Alexandre de Gusmão, esse luso brasileiro a serviço de Portugal, no Tratado de Madrid, terá um papel fundamental. Alexandre de Gusmão, ele não viajou por terras onde ele destaca, mas ele vai usar estudos cartográficos de viajantes que naquele momento já haviam viajado pelo interior da América do Sul, o que hoje é o Brasil. Então Alexandre de Gusmão é um profundo conhecedor do interior da América Portuguesa e Espanhola, mesmo que ele não tenha viajado nessas regiões. Então ele utiliza estudos de cartógrafos que por ali viajaram e descreveram essa região. Ele é um profundo conhecedor, vai usar esse conhecimento dele no Tratado de Madrid. E vamos destacar também, Alexandre de Gusmão, a questão do Uti Possidetis. Então Alexandre de Gusmão, um diplomata a serviço de Portugal, no Tratado de Madrid, vai usar o princípio do Uti Possidetis. O princípio do Uti Possidetis é um princípio jurídico. É um princípio jurídico romano. A terra como a possuis te pertence. A terra que possui pertence a quem a possui. Ou seja, em outras palavras, onde houver português, será de Portugal. Onde houver espanhol, será da Espanha. Então, onde houver uma posse portuguesa, deve ser propriedade de Portugal. Onde houver uma posse espanhola, deve ser propriedade da Espanha. O Alexandre de Gusmão, a partir desse princípio que vem do direito romano, vai conseguir legitimar a expansão portuguesa dos séculos anteriores que nós estudamos. Nós estudamos que os portugueses, desde o 16, 17, primeira metade dos 8, estão num profundo processo de interiorização da colônia. Então você tem a presença portuguesa nestas áreas, que teoricamente, pelo Tratado de Tordesilhas, pertence à Espanha, mas que atualmente é ocupado por portugueses. Portanto, onde portugueses ocupam, essa terra deve pertencer a Portugal. Onde os espanhóis ocupam, essas terras devem pertencer à Espanha. É o princípio do Uti Possidetis. Com isso, Alexandre de Gusmão está reconhecendo, está fazendo com que no Tratado de Madrid se reconheça a extensão territorial portuguesa depois do processo de expansão dos séculos anteriores que nós estudamos. Beleza? Então, o princípio jurídico do Uti Possidetis vira um princípio diplomático, que a Espanha aceita no momento em que ela assina o Tratado de Madrid. Então, no momento que o rei da Espanha, Fernando VI, casado com uma princesa portuguesa, filha do rei de Portugal, João V, no momento que o Fernando VI assina o Tratado de Madrid, no momento em que Fernando VI, rei da Espanha, assina o Tratado de Madrid, que o rei de Portugal, João V, assina o Tratado de Madrid, eles estão legitimando, ambos estão ratificando o direito do Uti Possidetis. A terra pertence àquele que a possui. Beleza, galera? Então, nós temos no Tratado de Madrid, que é um tratado que está substituindo o Tratado de Tordesilhas, com destaque importante para o luso brasileiro Alexandre de Gusmão, para o diplomata Alexandre de Gusmão, que através do Uti Possidetis, aceito pela diplomacia espanhola, aceito pelo rei da Espanha, legitima a expansão portuguesa dos últimos séculos. Por isso que o mapa brasileiro o mapa português da América Portuguesa passa a ter uma outra característica. Eu uso a presença portuguesa na bacia amazônica, eu uso a presença portuguesa nessas regiões de descoberta, por exemplo, do ouro, indo até as regiões onde hoje é o Rio Grande do Sul, né? Na banda oriental do Rio da Prata, como pertencente aos espanhóis. Porque aqui, como eu disse a vocês, há uma forte presença espanhola devido aos séculos anteriores, devido à bacia platina que os espanhóis usam para chegar até a região da Bolívia. Correto, galera? Por isso que o mapa da América Portuguesa toma esse contorno. Quais são os limites usados entre a América Espanhola e a América Portuguesa? Além da presença portuguesa ou espanhola, são usados principalmente com destaque os acidentes geográficos. Então, as planícies, os planaltos, os rios, morros e montanhas que existem naquela região, que o Alexandre de Gusmão conhecia, tinha documentos e tratados em relação a isso,
e que serão usados para legitimar como terras em Portugal. Beleza? Outra questão importante do Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, Portugal e Espanha, 1750. Alexandre Gusmão, importante diplomata português, faz com que o princípio do uti possidetis seja aceito por ambas as partes, e o rei da Espanha, Fernando VI, e o rei de Portugal, João V, ratificam assim esse tratado, legitimando a colônia portuguesa e o que é a colônia espanhola, a partir de uma presença e a partir da questão dos acidentes geográficos. Beleza? Outra característica importante do Tratado de Madrid. Vamos tentar resolver um importante problema entre Portugal e Espanha, entre portugueses e espanhóis, que vem se arrastando há muito tempo. Que problema é esse que nós já comentamos? Nós vimos que em 1678, os portugueses fundam a colônia de Sacramento no Rio da Prata, para que eles, portugueses, tenham acesso a toda a atividade comercial dessa região, incomodando os espanhóis. Então você tem uma tensão entre portugueses e espanhóis. Essa tensão tentou se resolver no segundo Tratado de Utrecht, 1715, em que a Espanha reconhece Sacramento como sendo português. Mesmo a Espanha reconhecendo, as tensões continuam entre portugueses e espanhóis. Então eles resolvem acabar com as tensões no Tratado de Madrid. O que será feito, e vai ser importante vocês perceberem isso, no Tratado de Madrid, além da questão do uti possidetis, haverá a troca de territórios. Se fará aqui uma troca. Os portugueses, que se consideram donos de Sacramento, afinal de contas, foram eles, portugueses, que fundaram Sacramento em 1778. Eles vão entregar Sacramento para a Espanha. Eles entregarão esse território, Sacramento, para os espanhóis. Então, os portugueses, que se consideram donos de Sacramento, por ter fundado no final do 17, eles, portugueses, vão entregar para a Espanha este território. Já a Espanha, já os espanhóis, vão ceder um território espanhol. Que território é esse que a Espanha está cedendo para Portugal? Vão entregar para Portugal. É um território, galera, que desde o século XVII, jesuítas espanhóis estão fundando com o objetivo de catequizar as populações guaranis da região da bacia platina. Então, desde o século XVII, século anterior, jesuítas espanhóis estão fundando 30 missões jesuíticas, onde hoje é o território argentino, território onde hoje é o Paraguai e território onde hoje é o Rio Grande do Sul. Então, nesta região aqui, onde hoje é Paraguai, onde hoje é Argentina e onde hoje é o Rio Grande do Sul do Brasil, você terá a fundação de mais de 30 missões jesuíticas. Fundação de 30 missões jesuíticas, que os jesuítas espanhóis chamam de reduções. Pegam os índios tribais, vivem em tribos, e vão reduzi-los ao espaço da missão. Por isso que eles usam o termo redução. Nessa redução, ou para nós, missão, ali haverá um processo de catequização das populações nativas. No caso, os índios são os guaranis. Beleza? A Espanha, que recebeu de Portugal o Sacramento, cederá aos portugueses um território onde se localizam 7 dessas 30 antigas missões. São os 7 povos das missões. Missões espanholas. Eram as missões chamadas missões orientais, porque elas ficavam a leste do rio Uruguai, Por isso o atual Rio Grande do Sul, alguma região ali onde hoje é o Paraguai e onde hoje é a Argentina, aquela região que os argentinos chamam de Mesopotâmia Argentina, Corrientes, Entre Rios. Ali eles tinham 30 missões.
As missões que estavam ao leste do rio Uruguai, chamadas missões orientais, são esses 7 povos das missões que a Espanha está cedendo aos portugueses. Então Portugal cedeu o Sacramento, vai para a Espanha. E a Espanha está cedendo esse território, vai para Portugal. Que território é esse? É um território onde você tinha 7 missões, as missões orientais espanholas. Essas missões espanholas, beleza? Então será feita uma troca. Sacramento, você agora é da Espanha, definitivamente. Eu, Portugal, reconheço o Sacramento como sendo espanhol. Só que a Espanha cede um território. Que território é esse? É o território dos 7 povos das missões. Só que nem Portugal nem Espanha negociou com os jesuítas espanhóis. Então os jesuítas estão insatisfeitos com essa troca, porque estão perdendo as missões orientais do rio Uruguai. Então eles não aceitarão junto com os indígenas. Então haverá uma resistência. Essa resistência dos jesuítas espanhóis liderando os índios guaranis, chamamos de guerras guaraníticas, lideradas por um importante índio guarani chamado Cepé. Esse índio, essa liderança indígena, liderará mais de 1.500 índios contra portugueses e espanhóis, nas chamadas guerras guaraníticas, 1752-1756. Então, no Tratado de Madrid, nós estudamos que Alexandre Gusmão, através do princípio do Utiposidés, faz com que os espanhóis reconheçam terras portuguesas a oeste do antigo Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha assinam o Tratado de Madrid. Nesse tratado fizeram uma troca. Sacramento, que era de Portugal, vai para a Espanha. O território onde se encontravam as missões jesuíticas que era espanhola, vão para Portugal. Só que nós vamos ver numa próxima aula que os índios guaranis, liderados por Cepé, junto com alguns jesuítas, não aceitando essa trégua, vão provocar um conflito, uma guerra, chamada Guerra Guaranítica. E em cima da Guerra Guaranítica, estudaremos também uma nova liderança portuguesa chamada Marquês de Pombal, que usará isso como justificativa para anular o Tratado de Madrid, porque Pombal, assim como outros portugueses, ficaram insatisfeitos com o fato de Portugal ter perdido o Sacramento. Beleza? É um próximo assunto.